Fala profissional da elétrica, seja bem-vindo à nossa aula. Agora a gente vai fazer uma live aqui. Essa aula aqui eu estou fazendo ela gravada. É o mesmo conteúdo que eu faria na aula ao vivo com vocês, né? E eu vou trazer um conteúdo muito legal, muito importante e fundamental para quem vai trabalhar e fazer o seu projeto elétrico, tá? Tanto para você elaborar um projeto elétrico, quanto para você ler um projeto elétrico. Isso aqui é fundamental. Porque às vezes você vai executar um trabalho, executar um serviço, uma instalação, e você tem que saber ler uma tabela de carga. Se você é um projetista, é fundamental você saber elaborar também a tabela de carga, né? Então nessa aula aqui eu vou mostrar para você na prática, eu vou abrir uma planilha, tá? Eu vou te mostrar quais são os principais elementos que tem que conter numa tabela de carga. Existem tabelas de cargas que podem ser mais simples e outras, digamos assim, não complexas, mas mais ricas em termos de informação, tá? Bom, o que vai definir isso é o tipo de projeto que você vai fazer, obviamente. Se for um projeto mais simples ou se for um projeto mais predial, comercial, industrial, a tabela vai precisar ter algumas informações extras, tá? Lembrando que o que eu vou mostrar para você nessa aula, essa planilha não é que tem que ser sempre desse mesmo jeito. Pode acontecer de, dependendo do projeto, você ter que acrescentar ou eliminar alguns elementos que eu vou mostrar aqui para você. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei um projeto de uma farmácia, tá? É um projeto comercial que eu mesmo já executei. E aí, em cima desse projeto, eu tive que construir a minha tabela de carga para apresentar para o meu cliente. Então, o que você vai ver aqui hoje não é uma aula científica, somente teórica, tá? É uma aula prática, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer, uma sugestão minha para você aí, para você aproveitar e utilizar nos seus projetos, beleza? Bom, eu vou mostrar também aqui tô até mostrando aqui na tela do meu AutoCAD para você, né? Eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhes aqui. Eu vou explicar a planta arquitetônica para você entender o layout dessa farmácia. E aí a gente vai ficar mesclando aqui entre os elementos das instalações elétricas do meu projeto na planta elétrica e também na parte de planilha, beleza? Que é a nossa tabela de carga propriamente dito, beleza? Então agora aqui ó, é hora de você desligar o WhatsApp, Facebook, fecha todas as mídias sociais, foco nessa aula, aproveita que esse conteúdo aqui é um conteúdo que assim eu gostaria de ter recebido, de ter tido uma aula como essa quando eu fiz a minha formação em engenharia elétrica, tá? Então aproveita aí, espero que você absorva bastante esse conteúdo aqui para aplicar no seu dia a dia aí, nos seus trabalhos, nos seus projetos, beleza? Bom, então chega de papo, vamos começar o conteúdo. Eu quero só dar um último recadinho antes da gente começar a nossa aula. Eu não sei o momento que você vai ver essa aula ou não, mas a gente está no período da nossa Black Week da Escola de Elétrica, tá? Poucos segundos aqui, deixa eu só fazer esse alerta para você. Aqui embaixo do vídeo, caso você esteja assistindo pelo YouTube, vai ter um link onde todos os nossos treinamentos entraram aí numa condição especial da Black Friday. A gente fez uma Black Week, né? Uma semana aí de promoções aproveitando esse gancho aqui da Black Friday. Então eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você conferir essa condição especial que é a única vez no ano que a gente está fazendo, beleza? Se você estiver assistindo essa aula depois, pode ser que essa condição já foi encerrada. Se o link não estiver aqui, é porque já foi encerrado. Bom, vamos para a aula agora, tá? O que acontece, ó? Vamos começar aqui então. Deixa eu primeira coisa explicar para vocês, ó. Eu estou com a planta de tomadas, iluminação, tá? Se você quiser, a gente pode fazer depois uma aula mais detalhada sobre esses projetos, mas eu vou rapidamente aqui dar um copy na minha planta arquitetônica e eu vou mover ela para cá. Mover não, né? Eu vou criar uma cópia só para você entender. Isso aqui, deixa eu aproveitar aqui e até travar a layer, que senão vai ficar toda hora piscando aí, é ruim para você assistir. Olha só, isso aqui é uma planta de uma farmácia, ok? Essa farmácia, a entrada da farmácia fica aqui, ok? Você entra, tem uma rampa, tudo mais. E aí, esses símbolos cinzas são aquelas gôndolas, né? Quando você entra na farmácia, você tem várias gôndolas com shampoo, as coisas que vendem na farmácia, alguns remédios, o pessoal coloca aqui para você circular pela loja e escolher os produtos. Gillette, creme de barbear, enfim, várias outras coisas, né?
Beleza, então você circulando pela loja, você tem essas gôndolas com vários produtos nela, tá? Esses cinza aqui. Você vindo para cá, ó, nessa parte aqui você tem o caixa da loja. Então depois que ela efetua a compra pela loja, ela passa aqui, ó, você pode ver até que tem uns monitores, teclado, certo? E aqui dentro do caixa fica os atendentes. E aí aqui no cantinho você tem uma área separada aí só para uma área separada, né? Só os funcionários entram ali, tem o cofre, é uma outra entrada só para funcionários dessa farmácia, né? Aí vem aqui, ó, refrigerador, aqueles próximo do caixa fica aqueles refrigeradores com refrigerantes, bebida, essas coisas, né? Mais gôndolas aqui, ó, tá? Umas prateleiras, enfim, só para você entender o layout da farmácia, né? Ó, você circulando por dentro da farmácia, aqui também, ó, tem outros elementos, outras prateleiras ao redor aí dessa farmácia. Aí aqui no fundo, ó, só para você entender, a pessoa entrou aqui, ela vem andando para cá, chega aqui, ela tem aquele balcãozinho de atendimento da farmácia, né? Então você pode perceber que tem aqui, ó, um monitor de um computador, o teclado, aí a pessoa espera aqui na fila para ser atendida e a pessoa vem e pega os remédios aqui no estoque, ó, aqui ficam umas prateleiras de medicamentos, né? E a pessoa faz o atendimento. Legal? Aí lá para o fundo já é a área interna de funcionários, né? Então você tem uma porta aqui que dá acesso à parte do fundo, ó. Tem um bebedouro, relógio de ponto para os funcionários bater ponto. Aqui no fundo tem uma salinha de escritório, frigobar e tudo mais. Aí depois eu tenho uma outra sala aqui, ó, sala de aplicação. Às vezes vai fazer atendimento de uma pessoa, a pessoa já vem aqui tomar injeção, alguma coisa, tá? E vindo para cá tem um banheiro, né, ó, sanitário, tá? E aqui tem uma sala do farmacêutico aqui no cantinho, beleza? Aí fora isso tem uma escada nesse cantinho que sobe para o andar de cima, tá? Beleza. Então basicamente essa aqui é a farmácia. Tem uma outra área aqui no fundo, ok? Essa parte aqui no fundo vai ficar as máquinas de ar condicionado. Então só para você entender um pouquinho desse layout aqui, digamos assim, da parte da farmácia. Ela também tem um elevador aqui, ó, tá? Que dá acesso para outros pavimentos, beleza? Bom, entendido isso, só para você entender mais ou menos como que é essa farmácia, né? Entendido isso, a gente tem aqui o nosso projeto elétrico, tá? Obviamente que olhando na tela do AutoCAD pode ficar meio bagunçado, né? Quando a gente plota isso em PDF, fica melhor na visualização, ok? Mas a gente tem aqui vários circuitos já passando, tá vendo? Ó? Quer ver? Na realidade, só para você entender a distribuição dos circuitos rapidamente. No andar superior, ó, essa é a planta do andar superior. E lá no andar superior você tem uma sala técnica. Nessa sala técnica fica o rack, né, aquele rack de equipamentos de internet, cabo de comunicação, roteador, modem, a parte da tecnologia, alguns equipamentos de sistema de monitoramento, fica tudo nesse rack suspenso, né? E aí a gente tem também aqui o QGFL, tá? Que é o quadro geral de força e luz, e o QFNB, que seria o quadro de força de no break. Então alguns circuitos a gente coloca no quadro de no break. Aí a gente tem um no break, não sei se você conhece no break, mas de forma bem resumida é um equipamento que ele tem um banco de baterias e fica o tempo todo carregando. Quando acaba a energia, o no break mantém os determinados circuitos, aqueles que você escolher, ele mantém por um certo tempo energizado, tá? E aí nessa salinha tem aqui uma pessoa que fica fazendo monitoramento, ela fica vendo as câmeras, tudo mais, né? E aí tem as eletrocárias passando aqui dentro, fazendo toda a distribuição. Então aqui é mais ou menos o coração, digamos assim, né? Todas as instalações partem daqui, tanto da parte de cabeamento estruturado quanto a parte de instalações elétricas de baixa tensão mesmo, né? Então essas eletrocárias elas ficam passando por cima mesmo, né? E todos os cabeamentos derivam daqui. Aí tem aqui, né, ó, eletrocalha desce para térreo e para pavimento inferior. Então essa eletrocalha, ela tem uma descida que vem para cá, ó. Chega aqui, ó, no andar de baixo,
tá? Está tendo uma nota, ó, a eletrocalha sobe para a sala CFTV, vem do QGFL e desce para o pavimento inferior, entendeu? Então você tem 3 andares, né? Você tem o térreo, primeiro andar, e o subsolo. Então lá em cima é a sala técnica, a eletrocalha desce para o andar térreo, que desce para o andar inferior. Esse andar aqui é o andar térreo. Aí essa eletrocalha desce e faz a derivação aí, né? Então ela vem com uma eletrocalha para cá, ó, nessa área externa, tá? E segue aqui fazendo distribuição. Aí você pode ver que tem umas tomadinhas aqui, ó. Essas tomadas são circuitos de ar condicionado, tá bom? Então são alguns circuitos aí de ar condicionado. Bom, então você pode ver que pela loja, o que eu fiz aqui? Pela loja eu fiz uma distribuição da eletrocalha passando em três pontos da loja. A loja ela tem um formato retangular, né? Então eu passei na parte de cima, na parte do meio e na parte de baixo, digamos assim. E a partir dessa eletrocalha a gente foi fazendo derivações com eletrodutos para fazer a alimentação dos pontos. Alguns lugares foram eletrodutos embutidos na parede, outros lugares foram eletroduto aparente. Tá? Esse espaço é um espaço alugado, né? Então o cliente fez uma reforma para transformar numa farmácia. Aquele padrão, né? Tem o comércio que está funcionando, de repente a pessoa muda de ponto, aí a pessoa que aluga o lugar muda o tipo de comércio, né? Tá? Então basicamente foi isso, né? Aí a gente fez aqui, ó, no caixa, ó, pode ver que eu tenho tomadas de piso, né? Esse E é de tomada estabilizada, então vem lá do QFNB, né? Do quadro do no break, porque são tomadas dos computadores, né? Se acabar a energia, as pessoas têm que continuarem sendo atendidas, né? Então tem que ter energia. Beleza? Então, assim, hoje o foco dessa aula aqui não é ficar só explicando a planta, mas isso aqui é só para você entender um pouco, porque eu vou começar a explicar agora a tabela de carga, e aí você não vai ficar voando, né? Pô, mas da onde que saíram esses circuitos, né? Deixa eu só desligar a layer aqui, ó. Desligando, só para eu poder deletar aqui, ó. É que quando eu fico aqui, ó, só de eu pôr a seta fica brilhando, tá vendo? Então só para melhorar aqui eu deixo a layer bloqueada, que aí eu posso passar a seta do mouse e não fica atrapalhando a visualização para vocês, tá? Então aqui você tem várias linhas de chamada, né? Essa linha amarela aqui, ó, linha de chamada com a identificação dos circuitos, tudo mais. A gente pode fazer outras lives aí, se você tiver alguma sugestão, põe aqui nos comentários, tá? Para a gente fazer outras lives aí sobre esse tema aqui. Bom, então a tabela de carga desse empreendimento é essa aqui, ó. Agora eu estou mostrando para você no meu Excel aqui, ó. Opa, peraí. Ó, aqui é a minha tabela de carga no Excel. Aí em alguns momentos eu vou dar mais ou menos um para você poder assimilar. Então, o que tem que ter numa tabela de carga, né? Qual que é o objetivo da tabela de carga? Quando a gente pega uma tabela de carga, o intuito é a gente ter todas as informações de uma maneira técnica e resumida num único lugar. Então, a gente bateu o olho aqui nessa tabela, eu já sei a quantidade total de circuitos da minha instalação, do meu projeto, e também eu já sei que circuito que é, por exemplo, circuito 1. O que é o circuito 1? Né? Então, eu tenho uma coluna aqui, ó, de numeração de circuito. Vou até dar um zoom um pouco maior aqui para ficar melhor para você ver. Né? Então, eu tenho aqui a coluna do número do circuito, eu tenho aqui a coluna de identificação do circuito ou quadro, tá? Eu tenho as colunas de potências, ok? Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui circuito 1, iluminação loja 1L, tá? Aí eu tenho aqui o número 23. O que isso aqui significa? Eu tenho 23 luminárias de 18 watts. Tá? A tabela de carga você pode definir se você quer trabalhar como padrão em watts ou padrão como volt-ampere. Tá? Dependendo do caso, eu uso watts ou volt-ampere. Fica a sua escolha, não tem problema. Tá? E aí, inclusive, se você é aluno e está assistindo essa aula aqui, essa planilha que eu estou mostrando para você aqui, ela é a base da planilha do curso Projeto Elétrico na Prática. Inclusive, eu deixei ela aberta aqui para você ver. Ó.
Essa planilha aqui, eu não sei que momento que você vai assistir essa aula, mas no momento que eu estou gravando, a gente está desenvolvendo a planilha do curso. Então ela já está chegando no nível dessa que eu fiz o projeto ali do meu estudo de caso. Só que a do curso ela vai ficar melhor, né? Pode ver que no curso não tem corrente corrigida, né? Embora eu utilizei para dimensionar os cabos e tudo mais, mas aqui apresenta para mim a corrente corrigida. Já lá na nossa planilha padrão, eu já estou com o resultado direto, mas isso é assunto para outra aula, beleza? Então é basicamente assim, né? A gente tem a coluna de número do circuito, identificação do circuito, e a gente tem coluna de potências que a gente vai trabalhar no nosso projeto. Então, nesse caso aqui a gente falou, né? Iluminação, eu tenho 23 luminárias de 18 watts. No caso aqui, ó, iluminação mezanino, eu tenho 12 luminárias de 3 watts, tá? Depois eu tenho aqui, ó, tomadas, eu trabalhei com 100, 300 e 600 watts, tá? Eu tenho equipamento de ar-condicionado, 9.000 BTU, 12.000 e 36.000 BTU. É a potência de refrigeração dos ar-condicionados. E aí logo eu tenho a potência em watts, 950, 1.150, 3.720. Isso aqui eu preenchi, né? Você tem que analisar o seu projeto. Se eu estivesse fazendo um projeto industrial, eu poderia fazer nesse formato aqui, ou eliminar isso daqui e já preencher direto a potência das minhas cargas ou circuitos. Porque industrial as cargas são maiores, os valores de potências têm uma grandeza maior, né? Então, para não ficar com vários equipamentos, como existe no projeto industrial, uma variação grande de potência, você não pode até ignorar essa metodologia que eu mostrei aqui na planilha e seguir direto com o preenchimento da potência daquele circuito, tá bom? Beleza. Então a gente tem aí seguindo aqui, né? Eu tenho a coluna de potência em watts, fator de potência, que seria o cosseno φ, e a potência aparente. Então a potência aparente a fórmula já é a potência em watts dividido pelo fator de potência. Daí que já me calcula aqui automaticamente a potência aparente em volt-ampere, tá? Nesse caso aqui eu coloquei uma potência de demanda por circuito, tá? Por se tratar de um projeto comercial, eu coloquei aqui a demanda. Você pode fazer demanda por circuito ou você pode usar depois, lá no final, um cálculo de demanda para fazer o dimensionamento do disjuntor geral, tudo mais, tá? Eu coloquei aqui por circuito, que foi uma solicitação do nosso cliente. E aí você tem a tensão em volts, corrente de demanda. A corrente de demanda ela já está sendo calculada a partir do que eu preencho aqui. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui 70%, o valor da minha corrente aqui já altera, tá? Se eu colocar 20%, aí já altera aqui a corrente de demanda, beleza? 100%. Corrente nominal, tá? Corrente nominal é a relação aqui da potência aparente dividido pela tensão, e aqui foi um disjuntor que a gente dimensionou para cada circuito. Aqui já é manual mesmo, tá? E tem também aqui a coluna de DR, a especificação do DR. DR você pode fazer ele um DR geral, já o disjuntor geral. Aliás, você pode ter o disjuntor geral e um DR para tudo, tá? O problema de usar dessa forma é que se desarmar, desarma toda a sua instalação que tiver naquele quadro. E vamos supor que você tem lá o seu disjuntor, um DR geral e 30 circuitos. Se acontecer alguma fuga e o DR desarmar, desarma os 30 circuitos. Mas pode, conforme a norma, você pode fazer. O DR também você pode colocar em agrupamentos de circuitos, tá? Você pode pôr um DR, por exemplo, para 4 circuitos, por exemplo, e os demais você não põe DR. É possível fazer. Ou você põe o DR individual para os circuitos que você quiser, tá bom? Aí caminhando aqui, ó, eu tenho a parte de distância de cada circuito, né? Ó, 57 metros, 46, 15, tá vendo? Ó, tem circuitos longos aqui, né? Então você tem o comprimento de cada circuito, ok? E aí você tem o CC, que eu chamei, que é a capacidade de condução, que seria o dimensionamento do cabo já pela capacidade de condução de corrente, tá? E aqui é a queda de tensão. Lá na minha planilha do curso Projeto Elétrico na Prática,
eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ter aqui o comprimento, só que eu vou colocar a corrente de projeto e a corrente corrigida já, tá? Aí com base na corrente corrigida, eu vou dimensionar o meu cabo. Na verdade, eu coloquei aqui para eu saber qual vai ser a corrente corrigida. Nessa tabela que eu fiz para o meu cliente, eu só não coloquei a corrente corrigida aqui. Eu não apresentei, mas já esse cálculo já está sendo considerado, tá bom? A corrente corrigida. Existe essa coluna aqui, o volt ampere quilômetro, que é um método de dimensionamento da queda de tensão unitária, que a gente chama. Então eu pego lá uma tabela de reatância dos cabos, tá? Quem fornece isso são fabricantes de cabo, né? Então você pega essa tabela, pode procurar no Google aí, né? Tabela de queda de tensão Prysmian, tá? Provavelmente você vai achar a tabela que eu usei aqui. Então você tem uma relação de reatâncias por tipo de instalação do cabo e também pela seção, e aí você faz uma conta para calcular e dimensionar qual o valor da queda de tensão devido à distância desse cabo, né? E todos os parâmetros. Aí também é um pouquinho mais complexo falar aqui, né? Rapidamente assim, tá? Mas de forma resumida, é um tipo de cálculo de queda de tensão, é dimensionar um cabo pela queda de tensão unitária, tá bom? Existe também o critério da máxima queda de tensão, são duas formas de calcular a queda de tensão de cabo, né? A máxima queda e a queda de tensão unitária. Então essa coluna aqui serve para calcular pela queda de tensão unitária, tá bom? E aqui eu já está apresentando para mim qual o percentual de queda. Então cada circuito aqui está com menos de 1% de queda, tá bom? Esses valores aqui, ó, ok? Ó, tem um cabo aqui que está dando 1,95, 2% de queda e assim por diante, beleza? E aqui no cantinho eu tenho o RST, que seriam as fases, né? Então aqui seria o meu balanceamento de fases, né? Se eu colocar várias cargas na fase R, vai sobrecarregar a fase R e a fase ST vai ter menos cargas. Então a corrente vai ser maior na fase R, né? Então quando você estiver fazendo o seu projeto, você estiver fazendo a sua tabela de carga, é muito importante você se atentar aqui e em que fase, né, você está pendurando, vamos falar grosso modo, que você está pendurando o seu circuito. Aqui, por exemplo, na nossa planilha lá do curso Projeto Elétrico, ó, deixa eu dar um zoom para você aqui. A gente tem aqui a distribuição das fases, né? Então, circuito monofásico, eu venho aqui e coloco na fase R, né? Aí já aparece para mim aqui o valor da potência na fase R. Se eu vim aqui colocar a fase S, já muda para a gente aqui. Então, no nosso curso, eu estou automatizando essa planilha aqui para facilitar a vida dos alunos, né? Se fosse bifásico, né? Eu venho aqui bifásico, aí eu tenho que colocar em duas fases, ou é RS, ou é ST, ou é RT, né? Então vamos supor RS, aí já aparece para mim aqui, ó, em duas fases, tá? Se eu colocar ST, já muda aqui também, ok? Isso aí vai me facilitando a vida para fazer a distribuição aí da melhor maneira. E como é que eu sei se está bom ou se está ruim, Anderson? Deixa eu só deixar monofásico aqui de novo. Colocar na fase R. Como é que eu sei se isso está bom ou se está ruim, Anderson? Aqui embaixo eu já coloquei as correntes, né? Então você tem aqui o valor de potência total por fase, tá? E você tem também as correntes por fase, tá? Então 96, 103, 109, né? Não está 100% equilibrado. Se eu fizer uma análise mais com calma aqui, eu posso de repente ir mudando um circuito de fase e melhorar e deixar mais equilibrado, tá? Tem situação que não tem jeito, tá? Acaba ficando praticamente impossível. Praticamente impossível, eu vou falar que é 99%, para não falar nunca, né? Mas 99% das vezes é difícil você deixar 100% equilibrado, tá bom? Mas você tem que equilibrar isso aí, tá bom? Beleza? Tem que deixar o mais próximo possível e bem distribuído as cargas em cada uma das fases, tá bom? Então foi um aspas aqui um parênteses aqui que eu quis abrir, beleza? Aí, nessa tabelinha de carga aqui, ó, eu coloquei quadro de cargas, né, farmácia Coop, que é o nome do nosso cliente, alimentação trifásica 220/127, cálculo da corrente, ele já pega daqui de baixo, ó,
Porque aqui de baixo eu já tenho todas as informações, né? Potência total, fator de potência, demanda, 220, corrente demandada, corrente nominal, disjuntor que a gente dimensionou, tá? Então, baseado nisso eu já tenho aqui, ó, corrente, potência total e é isso. Beleza? Então, assim, esses aqui são os principais elementos que você tem que ter na sua tabela de carga, tá? Para você bater o olho como projetista e já entender, né? Circuito 1, da onde que é, qual a quantidade de pontos que tem naquele circuito, qual que é a potência total daquele circuito, fator de potência, tensão, você pode ver que está tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, legal? Ó, você pega aqui, já tem as potências 220. A minha dica, se você pode usar um software para fazer projeto elétrico? Cara, pode. Vai ter que ter um investimento. Eu não conheço um software gratuito. Um software dedicado para projeto elétrico gratuito, eu não conheço, tá? Mas para você não depender de ter que adquirir um software, você pode criar uma licença, uma conta, uma licença de estudante lá no site da Autodesk, baixar o AutoCAD, ok? E utilizar planilhas no Excel, que você já tem aí, né, no seu computador. Se você não quiser usar o Excel, tem o Google Docs, que é gratuito lá da Google. É online, inclusive, né? Você tem a parte de Word, Excel, PowerPoint lá da parte do Google Docs também. E aí você abre o modo Excel e manda ver, entendeu? Você pode fazer lá também. Então tem que se atentar a isso, né? Então, ó, por exemplo, ó, se você quiser tirar um print dessa tela, o momento é agora. Vou deixar aqui só para você ter uma ideia aí. Legal? Vou até fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se fica melhor. Aí, eu acho que assim fica melhor. Tá faltando uma coluna aqui, peraí. Aí, foi. Tá? Então, esse aqui é um padrãozinho que eu recomendo que você trabalhe. Se for um projeto residencial, cara, você pode até simplificar isso aqui, ok? Aí tem outras coisas que acontecem aqui que você tem que também ver a questão de fórmula de Excel, né? Por exemplo, aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó, vou dar um zoom aí para você ver legal, tá? Nessa parte da potência aqui, tá vendo que tem a fórmula? Como é que eu fiz aqui? Eu coloquei essa célula vezes essa célula, ou seja, a quantidade de pontos vezes a potência, mais essa célula vezes essa célula, mais essa célula vezes, e assim eu fui fazendo. Essa fórmula aqui, ó, que está aqui, é isso, né? Então eu tenho aqui uma quantidade de pontos vezes potência mais a quantidade de pontos vezes potência. Por que eu fiz isso? Porque se eu nesse circuito de iluminação, é iluminação, né? Mas vamos pegar aqui, ó, um tomada aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, TUG Copa, né? Tem uma tomada de 100, duas tomadas de 300 e uma de 600. E se eu colocar aqui iluminação nesse circuito, por exemplo, tá? Se eu colocar aqui 10 tomadinhas, aí lá no cálculo para mim já muda automaticamente, entendeu? Ó, vou dar um delete, vai voltar para o valor que estava. Então qualquer um dessas colunas que você preencher, ele já vai alterar aqui o valor, tá? Isso aqui é uma forma de você automatizar os seus cálculos, para você não ficar toda hora tendo que fazer cálculo manual. Você preenche os valores das potências que você vai trabalhar e aí no cada circuito você preenche a quantidade de pontos vezes a potência que você está utilizando e já calcula aqui para você, tá? Então, só para você entender, né? A gente tem aqui iluminação loja. Eu dividi em 4 circuitos, tá? Pode ver que, ó, um circuito tem 14, outro 24, 25, 23, tá? A potência tá baixa, né? 400, 400, 400, 200. Mas eu dividi porque se der problema em um circuito, a farmácia ela continua com a iluminação boa. Se eu tiver que desligar um circuito para fazer manutenção, alguma coisa, ele vai funcionar bem, tá? Vai continuar bem iluminado. E uma farmácia desse porte aqui é diferente de uma residência, né? Uma residência tem vários ambientes, vários cômodos com um ponto de luz. Tudo bem, às vezes tem iluminação decorativa, mas quando a gente vai para comercial tem que pensar nessas questões, né? Então se eu for bater lá na minha planta de iluminação, ó, vamos pegar ela aqui, eu vou até desligar a layer, desligar não, né? Eu vou bloquear a layer para ficar legal pra gente aí, ó.
Beleza. Então, por exemplo, aqui é o mesmo esquema, né? Ó, eu tenho a eletrocalha aqui, que segue, né? Vou até selecionar aqui minha eletrocalha. A minha eletrocalha segue e entra aqui na parte da loja, ok? Vê, ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui para você, ó, só para você ficar bem entendido da coisa. Deixa eu desbloquear aqui. Eu vou dar um Ctrl C na nossa base e vou levar lá para nossa planta de iluminação. Tá travando bastante hoje o meu AutoCAD para gravar a aula para vocês. Não sei se está perceptível. Ó, aqui seria a área da loja, né? Ó, toda essa parte aqui, ó, certo? Na verdade, não. Seria essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui é a iluminação loja. Bem que aqui também entra, né? Esse pedacinho aqui também entra como loja. Aí o que eu fiz aqui, ó? A gente veio com a eletrocalha, ok? E da eletrocalha tem aquelas 3 divisões que eu falei para vocês, né? E aí a gente tem aqui várias luminárias LED. Esse redondinho aqui é uma luminária LED, cada uma tem 18 watts, tá? Nesse caso aqui, eu até simulei um projeto luminotécnico, mas o arquiteto do meu cliente exigiu que fosse essa paginação de luminárias. Então tem duas situações. Quando a gente vai fazer um projeto elétrico, se o seu cliente contratou um arquiteto, muitas das vezes o arquiteto já vem com a paginação de luminária pronta para você. Se você quiser, você pode simular lá no Dialux para ver se está ok, né? E de repente se tiver exagerado ou tiver com pouca iluminação, você bate um papo com o arquiteto. Já aconteceu comigo. Nesse caso aqui ficou muito bem iluminado, então nem precisou a gente ter que fazer grandes mudanças, né? Então, como é que geralmente eu faço aqui, ó? Eu peguei a paginação de luminária, agora a gente fala um pouquinho de divisão de circuito, né? Eu vi a quantidade total de luminárias, tá? E aí eu imaginei o que eu poderia fazer aqui nesse ambiente. Então eu peguei aqui, ó, tá vendo que tem a luminária 01L, tá vendo? Eu tenho duas fileiras aqui com o circuito 1, né, que seria o 1L, né? A gente fez essa fileira aqui, continuando para cá, ó, certo? Depois eu vim aqui, peguei essa outra fileira, coloquei mais duas fileiras com circuito 2, ó, e foi daqui até lá no fundo, ó, tudo circuito 2. Depois eu fui circuito 3, mesma coisa aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui foi circuito 3. Então eu calculei o número total de luminárias e dividi praticamente em 4 circuitos, basicamente, essa parte da loja. Aí aqui o circuito 4 ficou com um pouquinho menos de luminárias, porém ele também é um circuito mais distante. Então olha a jogadinha, ele é um circuito um pouquinho mais distante do quadro do que os outros, né? Apesar que o circuito 1 também foi até lá embaixo, né? E aí o que eu fiz? Eu fui lá na minha tabela de carga, peguei o circuito 1, calculei a quantidade de luminárias que eu considerei no circuito 1, vim aqui e preenchi 23, né? Aí vezes 18, já deu a potência aqui para mim. Depois é a mesma coisa, circuito 2, preenchi aqui, circuito 3, 4, né? Depois eu fui partindo para os outros. Iluminação, circulação, funcionários, né? Circuito 5. Onde que está esse circuito aí? Tá aqui, ó, a área de funcionários, ó. Aqui, ó. Então você tem esse ambiente aqui, eu coloquei circuito 5, coloquei os comandos de acionamento, né, de interruptor. Aí aqui também é tudo circuito 5, tá? E aí foi indo, beleza? Lá na planta do andar de cima, eu coloquei o circuito 6 aqui, ó. Então teve duas luminárias aqui, uma iluminaçãozinha aqui no corredor, uma luminária aqui dentro da sala técnica, tá? Então foi tudo circuito 6. Eu fui distribuindo aí por setor, por ambiente. Às vezes a gente não pode se apegar somente à potência total do circuito, entendeu? Ah, mas eu vou colocar o meu prédio, meu projeto inteiro com 2 circuitos porque a potência não vai dar um disjuntor maior que 20 amperes. Você pode fazer, é uma opção sua como projetista. Só que se você tiver que desligar alguma coisa no quadro, corre o risco de você desligar quase tudo ou tudo, né? Então
eu gosto de fazer essa divisão de circuitos, bem distribuído, tá? Por setor, né? Beleza? Depois a gente tem aqui iluminação mezanino, depois iluminação pavimento inferior, né? Mezanino deixa eu ver, se eu não me engano, circuito 6, deixa eu ver lá na nossa tabela aqui, ó. Circuito 6, iluminação mezanino. Tá, o mezanino já inclui essa parte aqui também, tá? Já inclui essa parte aqui também. E aqui seria mais ou menos na fachada, tá? Essa iluminação aqui, ó. Beleza? Como a potência é bem baixinha, eu mantive tudo no mesmo circuito aqui, ó. Aproveitei um único circuito desse andar, levei um eletroduto lá pelo cantinho e coloquei aqui. Porque essa área aqui, ela é aberta. É tipo como se eu estivesse lá embaixo enxergando o mezanino, uma parte do mezanino, entende? É como se fosse assim, você tem um andar térreo e aí você tem um andar de cima, só que é um mezanino. Quem está lá embaixo no andar térreo vê a parte do mezanino, uma parte dele, tá bom? Então por isso que eu fiz essa jogadinha aqui no canto, ó. E aí você tem o andar inferior. O pavimento inferior eu joguei um circuito 7, eletrocalha descendo aqui, ó. Vem lá da sala de CFTV, passa pelo andar térreo e chega no subsolo. E aí a gente fez a distribuição dessa iluminação aqui. Lembrando que eu falei, né, que é uma paginação de luminárias que o arquiteto sugeriu, fez e de acordo com as simulações que eu fiz no Dialux ficou ok para cada ambiente, tá? Poderia ser melhorado? Poderia, mas ficou funcional, tá? Então essa foi a parte de iluminação aí que a gente fez, tá? Aqui tem uma legendinha de circuitos, né? Essa legendinha de circuitos, caso você não saiba, aqui eu coloco uma simbologia A, né? Aí lá na minha planta eu faço uma linhazinha de chamada, puxo a linhazinha de chamada e coloco A. Então significa que todos os circuitos que tiver no A estão passando aqui na eletrocalha. Que circuitos são esses? São esses aqui, ó. Circuito 1, 2, 3, 4, 5 e circuito B. Aí circuito B é para você ver a planta de tomadas, né? Se eu quisesse continuar, eu olharia circuito de tomadas aqui e veria aqui, ó, circuito B. Tá vendo? Então eu tenho todos esses circuitos passando pela minha eletrocalha, tá? Então você pode ver que são bastante circuitos, é uma eletrocalha que faz tipo uma prumada, né? Ela segue passando por todo o empreendimento. Então você tem que dimensionar essa eletrocalha corretamente. Estou aproveitando, fazendo essa visão geral, a aula é de tabela de carga, mas é para você entender de onde vem todos esses dados da tabela. Mais importante, ó, é você entender quais elementos que você tem que colocar aqui na sua tabela, como a gente já falou anteriormente, né? Numeração, identificação do circuito, quantidade de pontos por potência, quantidade, né? Tudo que a gente já falou das colunas, mas você também entender, extrair as informações do seu projeto para você vir colocar isso aqui na sua tabela, entendeu? Porque senão você faz aqui no Excel, ela fica bonitinha lá, prontinha, mas você não sabe preencher ela. Beleza? Então por isso que eu estou fazendo essa visão aqui do nosso projeto. Se eu for analisar a parte de tomadas, né? Vamos bloquear a layer aqui da base de arquitetura. Ó, aqui eu não vou analisar todos os circuitos porque vai ficar cansativo para você, mas vamos analisar, por exemplo, dois aqui. Ó. Eu tenho a mesma coisa aqui, ó, a linha de chamada B, né? Passando aqui. E aí eu tenho como é que fala? Os circuitos que estão passando aqui, né? E aí eu tenho trechos também, ó. Porque que acontece? Aqui eu tenho o circuito B passando aqui, chegando nesse ponto. À medida que os cabos passam por dentro da eletrocalha, como posso dizer, eles vão se distribuindo, ó. Pode ver que tem um eletroduto que sai daqui e passa o circuito 16, 15, NB05, tá vendo? Vários circuitos que passam e distribuem aqui, ó, para o restante dos ambientes, né? Faz a outra distribuição. Então, os circuitos que vão passando, eles vão reduzindo a quantidade de circuitos. Ó, a linha de chamada C, se eu olhar aqui na legenda, já diminuiu, né? Tudo que era o B, passava tudo junto. Daí chegou num certo ponto, alguns circuitos foram para um lado, os outros continuaram na eletrocalha. Então o circuito C aqui, ó, continua
outros circuitos passando por aqui. E mesma coisa por circuito D, a legenda, né, da parte de circuitos do grupo D e do grupo E, tá? Aí se eu procurar na minha planta aqui, ó, eu tenho um grupo de circuitos que vem aqui para o D. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E tem o E que vai lá em cima, tá vendo? Ó? Então você tem aquele monte de circuitos passando. Um grupo de circuitos segue um caminho, um outro grupo de circuitos segue outro caminho, né? E assim vai. Então é legal você entender essas questões, né? Aqui, por exemplo, o eletroduto com essa linha tracejada, né? É embutido no piso, segue lá para outro ponto, legal? Aí tem as linhas de chamada aqui dos circuitos que passam na eletrocalha, né? Então isso aqui a gente começa a entrar um pouco aí na parte de circuito de projetos prediais industriais, né? Essa metodologia que a gente está usando de indicação é muito usual para projeto industrial, comercial, tá? Então, basicamente é isso. Então, quando você vai fazendo o projeto, você vai fazendo a quantificação dos pontos, né? Dos pontos das tomadas, e você já considera o valor de potência ali que você como projetista vai determinar. Aí, baseado nisso, você vai pegar as quantificações e vir preenchendo os circuitos, né? Por exemplo, aqui, ó, TUG, Copa e DML, circuito 09. Puta, onde que está esse circuito? Cara, você vai olhar lá na tua planta, né? A indicação está aqui, ó. Copa e DML 09. Você vai preencher baseado na tua planta aqui. Onde que está o DML? Onde que é a Copa? Nem eu sei mais, eu não lembro. Acho que não sei se é nesse andar aqui. Tinha uma tecla. Tem uma tecla aqui, ó. Sala de descanso e DML. Deixa eu ver se tem Copa aqui. Aqui, ó, Copa. Tá vendo? Então você tem aqui, ó, circuito 09, 09. Entendeu? Então você vai ver aqui um ponto de tomada, 2, 3, 4. É que assim, eu já fiz o projeto. Você quando estiver fazendo, você quantificou um grupo de tomadas como circuito 9. Aonde que está? É na Copa e no DML. Então você vai intercalando com o AutoCAD com a tabela de carga, entendeu? É que eu já deixei tudo preenchido, já faz um tempinho que eu fiz esse projeto. Mas digamos que eu acabei de determinar circuito 9 para essas tomadas, eu já vou ver qual que é a quantidade de tomadas e que potência que eu vou considerar, e já vou lá no meu circuito e já vou preencher. Tá bom? Ó, já vou preencher os dados aqui. Né? Depois ó, tem sala de descanso. Sala de descanso, tá aqui, ó. Sala de descanso, circuito 11 e 10, tá vendo? Tá dividido aqui. Tem alguns circuitos 10 e 11. Deixa eu ver, ó, tem mais circuito 10 e 11 vindo para cá. Na realidade sai do quadro, né? Sai do quadro aqui, ó. Eletroduto embutido no piso. Chega na parede aqui, ó. Vem 10, circuito 10 e F. E aí você sai distribuindo nas tomadinhas aqui, ó. Embutido na parede também, tá? Então assim, você como projetista você vai determinar a quantidade dos circuitos e já vai lá para a planilha fazer o preenchimento, beleza? Antes de fazer tudo isso, você já vai deixar preenchido aqui, ó, todos esses valores aqui. Na tabela do nosso curso Projeto Elétrico na Prática, também já está tudo automatizado essa parte, né? Lá, eu não sei se você acompanha as outras lives, mas, por exemplo, aqui a gente tem um estudo de caso do próprio treinamento, né? Então, lá é um apartamento de alto padrão. Então, eu tenho lá 19 circuitos de 100, 19 pontos de tomada de 100 VA, né? Aí aqui já na planilha já calcula tudo para mim, ó. Tá? Você vai preencher aqui a tensão, bifásico e assim por diante, já vai calculando tudo para você, ok? Provavelmente você vai perguntar, Anderson, você não vai me liberar essa planilha? Gente, é o seguinte, essa planilha, tanto essa daqui, né, que é a base da planilha do nosso treinamento, quanto essa azul, que é a oficial, que vai ser a melhor planilha que a gente já vai ter feito, ela é um material exclusivo dos alunos. Como eu já prometi que isso aqui é uma exclusividade dos alunos, eu não posso fornecer para vocês, mas a ideia está aqui. Tira um print dessa tela,
tá? Ou melhor ainda, aproveita esse período de Black Week, clica no link aqui embaixo do vídeo, a gente encerrando essa aula. Cara, a gente está com 50% off em todos os nossos treinamentos. E é só essa vez aqui, não vai ter mais, é a única vez no ano. Então aproveita, você vai ter acesso a essas planilhas e muito mais, tá bom? Fora o curso, o treinamento, você tem 7 dias para você ver lá o treinamento, conhecer, assistir todas as aulas, tá? Ver esses materiais. E se você tomar qualquer decisão e não gostar, ver que não é para você, você pode solicitar lá o cancelamento. Mas eu confio no conteúdo que eu preparei lá dentro do treinamento. Eu acho que você vai querer ter acesso porque é vitalício. Você vai poder assistir sempre que você quiser, tá? Bom, basicamente, então, essa aqui é a parte de tabela de carga. Não tem muito mistério. É você montar essas colunas adequadamente. No Excel, automatizar essas fórmulas, tá bom? Tem coisa que é manual, não tem jeito, você faz manualmente, né? Mas é uma maneira de você não ter desculpa, sabe? O pessoal fala, mas eu não tenho dinheiro para investir em software, em software de projetos. Cara, AutoCAD, Excel e Word. Acabou. No Excel você faz a tabela de carga, você faz também lista de materiais, tá bom? É um outro tópico que também a gente cobre no treinamento. Então você consegue fazer uma lista de materiais, no Word você faz um memorial descritivo, tá? E no AutoCAD você desenvolve o seu projeto, configura, tem aqui, quer ver, ó, na nossa planta aqui, por exemplo, deixa eu pegar a planta aqui. Eu não mostrei a parte de diagramas, né? Aquela planilha do Excel eu jogo aqui dentro do AutoCAD, ó. Eu crio uma imagem, jogo aqui dentro do AutoCAD. Por quê? Porque na hora de fazer a plotagem do projeto final, ó, eu organizo a minha planta. Aqui tem todo... Claro que não é nessa cor, né? Que o meu projeto final é plotado, né? A gente tem as configurações. Você tem aqui o diagrama unifilar com um quadro de cargas, né? E tem a memória de cálculo aqui, ó, tabela de carga que a gente fez no Excel. Ela é um dos elementos, né, que a gente coloca aí no nosso projeto final, tá? Tem um diagraminha unifilar aqui no canto. Deixa eu mostrar no AutoCAD que acho que é melhor, né? Não ficar ruim para você visualizar aí, ó. A gente tem aqui o diagrama unifilar, dados de potência, tudo mais, em kVA, em kilowatt, tá? Tem até um diagraminha, isso aqui dá um assunto para uma live, tá? Tem um diagrama de comando de iluminação, basicamente é como se fosse uma lógica de comandos elétricos, tá? Em ambientes comerciais acontece o seguinte, você tem um quadro lá para você ligar todas as iluminações do ambiente. Para não ficar tudo no interruptor, você tem botão que liga um circuito. Então, por exemplo, eu tenho 4 circuitos, tem até aqui, ó, quer ver? Ó? Eu tenho aqui um layoutzinho da porta frontal, né? Então eu tenho lá as botoeiras que ligam cada circuito da loja, ok? E independente se os interruptores estiverem ligados ou não, você comanda tudo daqui. Então fica lá na sala técnica que a gente viu, né? E aí você tem um comandinho aqui, ó, porque você tem uma chave seletora de 3 posições. Geralmente utiliza muito isso aqui. Você tem a posição 0, que é tudo desligado. Você tem a posição manual, que fica sempre energizado, todos os circuitos, né? Isso aqui pode ser contator ou relé, tá bom? Essa bobininha aqui, ó. Então, quando você põe na posição manual, ele liga ele deixa a energia, chega a energia em todas as botoeiras. Se você vir aqui na BL1, que seria isso aqui, ó, seria essa botoeira aqui, você vai lá e liga, o que vai acontecer aqui, ó? A energia vai passar por aqui, vai energizar a bobina do relé ou da contatora. O contato de selo vai fechar aqui para manter a bobina ligada, é o contato dele mesmo, né? Se ele ligou aqui, fecha o contato, a energia fica passando por aqui e acende a luz ali de que está ligado, ok? Essa lógica se repete para todos os circuitos, todas as botoeiras. Aí quando você fechar o K1, contatinho aqui do circuito do K1, ó, ele vai fechar e vai levar a iluminação lá para o seu circuito 1. Tá? Isso aqui é uma lógicazinha de comandos elétricos. Quando você for embora, for desligar a loja, você passa a chave para automático. O automático liga um timer. Aí digamos que você programa o timer para manter energizado 10 minutos, por exemplo. Então você vai lá, ele vai levar a energia aqui, vai ficar 10 minutos mandando energia.
A hora que você sair da loja, o timer tira energia, desliga tudo, a iluminação para você. Tá? Então isso aqui dá até para fazer uma live depois, a gente fala disso. Beleza? Então assim, é muito importante que você entenda essa questão da tabela de carga. Não é um bicho de 7 cabeças, é bom você criar a sua aí, ou como eu falei, entra para o nosso treinamento Projeto Elétrico, aproveita essa oportunidade e faz o download dessa planilha para você ter aí para facilitar o seu projeto no dia a dia. Vai te poupar muito tempo quando você for desenvolver e você tem que apresentar. A tabela de carga é um dos itens que você tem que apresentar quando você vai entregar um projeto elétrico. Por exemplo, aqui assim, ó, eu coloquei algumas das plantas, né? Tem outras plantas desse projeto da farmácia, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, a gente colocou a planta de iluminação, tá? A gente tem a parte da legenda. Então, todos esses itens, você, na hora final do projeto, você tem que apresentar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um PDF rápido aqui para você ver que fica bem legal. Deixa eu ver aqui. Acho que vamos dar um preview aqui. Certo? Ó. Então fica tudo coloridinho aí, as indicações, fica bem legal a visualização, né, final do seu projeto, ok? Todos os elementos, aqui tem alguns detalhes, né, de instalação de eletrocalha, tá vendo? Ó, de fazer a derivação de eletrocalha perfilado para ligar a luminária, tudo mais, tem algumas coisinhas aí. Vamos pegar a tabela de carga lá para ficar legal, quer ver? Ó? Diagramas, vamos pegar a parte de plotagem. Tudo isso aqui que a gente está colocando aqui, você pode ter acesso no nosso treinamento Projeto Elétrico na Prática, tá? Estou vendendo peixe aqui porque a gente está na época de Black Week, daqui a pouco a gente vai fazer o lançamento oficial para o mercado, o valor vai ser mais alto, vai ser um valor diferente, tá? Ó, então aqui seria uma planta, né, da tabela de carga. Então a gente colocou, da tabela de carga não, incluindo a tabela de carga. Na hora que você plotar o A0, o A1, né, tem a tabela de carga geral e tem também do quadro do no-break, tá? Tem aqui o esquema de ligação do no-break, é o diagrama unifilar com os circuitos que a gente escolhe para colocar no no-break. A gente chama de estabilizada, né? Tomadas estabilizadas. E aí tem um diagraminha unifilar aqui com todos os circuitos, onde tem DR, numeração do circuito, corrente, curva de disjuntor, potência e indicação aí, para o pessoal ter a referência e colocar a indicação nos quadros, né? Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Essa aula aqui é muito importante. Eu, na minha formação, gostaria de ter tido essa informação, né? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou, legal? O que você achou dessa aula. E é isso, beleza? Vamos para cima, fica ligado que tem muitas aulas vindo aí no nosso na nossa escola de elétrica, aqui nas nossas mídias, no YouTube, Instagram, tá? Não esquece, se você chegou até aqui, cara, deixa o seu like nesse vídeo para ajudar a gente a expandir e entregar para mais profissionais que precisam desse conteúdo aqui, tá bom? E se você achar que faz sentido, tem um link de compartilhar aqui embaixo. Cara, leva essa informação nos grupos de WhatsApp aí, dos grupos de elétrica que você trabalha. Vamos levar essa informação para mais pessoas, que a nossa missão aqui é disseminar, cara, é expandir conhecimento para ajudar o máximo possível de pessoas. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui e vamos para cima. E se quiser, clica aqui, faz a sua inscrição e eu te vejo lá na área de alunos do treinamento Projeto Elétrico na Prática. Um grande abraço e muito sucesso para você. Vamos para cima!